Nós estamos num culto e nós viemos adorar ao Senhor, a nossa divindade, Yahvé. E eu convido a você a entregar o seu culto a Ele, liberando palavras que exaltem o nome santo do Senhor Jesus. Você consegue fazer isso? Abra sua boca e comece a bendizer o nome santo do Senhor. Comece a dizer para Ele o que você veio entregar, qual é o seu culto a Ele, o que você veio sacrificar diante do altar do Senhor. Comece a adorar o nome santo de Jesus, crendo que quando nós adoramos a Ele em unidade, há manifestação, porque foi isso que Ele disse que faria em nosso meio, sempre que nós nos reuníssemos ao redor do Seu nome. E Senhor, nós declaramos isso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força, ao Rei eterno, invisível. Você pode erguer as suas mãos aos céus, mandando a mensagem de adoração. Diga ao único que é digno, seja adorado, a honra, a força, ao Rei eterno, invisível, mas a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei, coroamos a Ti, ó Rei, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Oh, coroamos a Ti, ó Rei, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos, consagramos. Eu queria agora convidar você a usar a sua imaginação santificada e a pensar nos 24 anciãos que estão ao redor do trono. João diz que quando ele vê os 24 anciãos, ele vê
todos eles entregando diante do trono do Senhor as suas coroas. E enquanto eles entregam as suas coroas, os anjos estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eu te convido nesse momento a entregar as suas coroas. Coroa é tudo aquilo que simboliza a sua segurança, os seus títulos, tudo aquilo que poderia trazer alguma glória para você. Eu te convido a entregar tudo isso diante daquele que é digno, o único que é digno de ser exaltado, o Cordeiro que morreu na cruz do Calvário por nós, o leão que ressurge em nosso favor. Entrega para Ele e diga: coroamos, coroamos, coroamos a Ti, coroamos, adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Aplauda o Senhor. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, reina sobre a terra e céu.
poder, honra, glória, força e poder, honra, glória, força e poder. Igual a ti, Senhor. Não há outro que se assemelhe igual a ti, Deus. E o poder e o louvor ao Rei Jesus. Eu quero invocar a presença dele, a presença do Deus de Abraão ao som do shofar com você. E eu quero clamar para que a manifestação dele traga revelação da palavra, que a manifestação dele traga unção e vida e força sobre você, para você voltar para casa levando uma palavra de Deus no seu coração, levando unção e vida para abençoar sua casa e os seus. Levante as duas mãos. Chame para que haja manifestação. Chame para que a glória dele venha. Chame para que a manifestação traga revelação da palavra. Você que está conosco online, invoque a presença dele ao som do shofar conosco. Chame para que a manifestação venha. Chame para que a glória dele nos visite. Chame para que os portais eternos sejam abertos e o Rei da Glória entre e se manifeste sobre nós. A promessa que foi feita é que quando 2 ou 3 se reunirem, que ele se manifestaria. Vamos clamar que isso aconteça. Chame para que haja manifestação.
Abram-se, ó portais eternos. Abram-se, ó portas antigas. E que o Rei da Glória entre. Como está escrito no Salmo 24. Que a glória do Senhor nos visite poderosamente. Que a visitação do Senhor sobre nós traga cura para os enfermos, traga libertação para os cativos. Que a visitação do Senhor sobre nós traga a revelação da palavra de Deus para os nossos corações. Receba a presença dEle, com um forte aplauso a Ele. Receba-o. Diga assim: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu não preciso de uma boa palavra. Eu preciso da sua palavra específica para mim. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 18. Minha gratidão, pessoal do louvor. Vocês são lindos. Enquanto você encontra aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo. Aliás, eu queria pedir que o pessoal do multimídia me ajudasse hoje, porque eu vou citar alguns versículos e eu queria que o pessoal do multimídia me ajudasse colocando esses versículos para mim. Esse versículo, Efésios 6, 18, eu queria na versão ARA, por favor. E eu queria ler com você em voz de coro. Eu vou contar até 3 e você vai ler comigo. Aliás, vocês vão ler sozinho, porque em voz de coro é só vocês. Eu conto até 3. 1, 2, 3, vai. De novo, 1, 2, de novo, 1, 2, 3, vai. Amém. Efésios 6 e 18 é o final do texto mais completo do Novo Testamento sobre batalha espiritual. O apóstolo Paulo falou sobre batalha espiritual em quase todas as suas cartas, porque faz parte da vida de gente que é crente viver uma batalha espiritual. Paulo escreve toda a epístola, fala sobre tudo que tem que falar, e quando chega no capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: finalmente, irmãos, como que deixando uma coisa para o final, como que dizendo assim, eu deixei uma coisa importante para o final. E essa coisa importante que Paulo deixa para o final, está na parte da carta dele, que é uma parte pragmática. É padrão de todas as cartas de Paulo, que uma primeira parte da carta, ele fala de doutrina, ele dá ensinamento, ele diz no que você deve acreditar. Uma segunda parte da carta de Paulo, todas as cartas de Paulo seguem esse padrão, ele vai falar sobre coisas que você precisa praticar, porque não basta crer, é preciso viver o que se acredita no dia a dia. Então, todas as cartas seguem esse padrão. A Epístola aos Efésios, por exemplo, que é essa que a gente está lendo aqui, capítulo 1, 2 e 3 é doutrina, capítulo 4, 5 e 6 é prática. E
no final dos conselhos práticos que Paulo vai dar, portanto, são conselhos para viver a vida, Paulo fala sobre crente vive uma batalha espiritual. E no versículo 12, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, governadores do mundo das trevas e exércitos ou forças espirituais da maldade que operam nos lugares celestiais. Paulo conta para a gente que nós estamos enfrentando um mundo espiritual organizado de forma hierárquica, onde os maiorais são chamados de principados, os próximos na linha de hierarquia são chamados de potestade, depois vem os governadores do mundo das trevas e por último vem os exércitos espirituais da maldade. E a palavra exército está no plural mesmo, não é um exército só, são muitos exércitos organizados e servindo as trevas. E gente que serve a Deus, quando decidiu andar com Deus, decidiu também que vai guerrear contra as trevas. Muito importante a gente se lembrar que a guerra não é de Deus, é nossa. Paulo diz nesse texto que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é nossa e é contra principados e potestades. Então, no assunto que Paulo está trabalhando, ele vai falando sobre como vencer, e ele põe a armadura que nós vamos usar para vencer, mas ele fecha o assunto batalha espiritual com uma palavra que eu quero resgatar, a palavra perseverança. Quando ele está terminando o assunto, olha, você tem que lutar, o inimigo vai tentar te parar, o inimigo tem algumas estratégias, vou falar das estratégias agorinha. O inimigo tem algumas estratégias para derrubar você, e Paulo fecha falando assim: como é que você vai vencer a batalha? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança. Paulo está dizendo para nós que tudo o que você vai fazer para vencer na batalha espiritual tem que passar pela perseverança. E é importante que você, antes de chegar na perseverança, entenda que no mundo espiritual existe luz e trevas, e que o tempo todo as coisas estão acontecendo ao nosso redor, sendo movidas muitas vezes pela luz e muitas vezes pelas trevas. Sabe, às vezes, aquela indisposição que você sente quando entra num determinado lugar é física. Outras vezes, aquela indisposição que você sente, aquele desconforto pesado que você sente quando entra num determinado lugar é psicológica. Mas muitas vezes, aquela mesma indisposição é espiritual. Sabe, às vezes, aquele pensamento estranho que passa pela sua cabeça, que até você achou aquele pensamento estranho, às vezes aquele pensamento é só ideias construídas no seu inconsciente, brotando e passando pela sua cabeça. Mas às vezes é ação das trevas operando e tentando te tirar da rota, te tirar do eixo. E por isso, porque tem trevas por aí agindo, tem trevas influenciando impulsos, trevas influenciando emoções, trevas influenciando pensamentos, trevas influenciando a cultura. Exatamente por isso, quando Jesus manda os discípulos pregarem o Evangelho, em Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, Jesus encaixa na fala de pregar o Evangelho, no versículo 17, que estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios.
E aqui, eu preciso ampliar o texto um pouquinho para ajudar você a entender isso. Porque quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que creem. No versículo 17, o que Jesus está fazendo? Ele está estabelecendo alguns personagens para ajudar a gente a entender que expulsar demônio é coisa de qualquer crente. Se você olhar para o texto, você vai perceber o seguinte: Jesus está ordenando que os apóstolos vão, e está dizendo para eles, vão e preguem o evangelho. Vai ter gente que crê, e vai ter gente que não crê. Terminou o versículo 16. O versículo 17 já começa dizendo, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Quem são esses que creem do versículo 17 que vão expulsar demônio? Os que acreditaram, os que creram, os que aceitaram a Jesus quando os apóstolos pregaram o evangelho. Portanto, expulsar demônio não é coisa de apóstolo apenas, não é coisa de pastor, não é coisa de crente mais maduro, de crente mais vivido, não. O texto estabelece que imediatamente após o indivíduo ter aceitado o evangelho, ele já tem autoridade para expulsar demônios, mas não no nome próprio, no nome de Jesus. Jesus diz, esses sinais acompanharão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios. Porque a gente tem uma dificuldade de encarar a batalha espiritual de frente, de aceitar que o mundo espiritual existe e de bater de frente com ele. Porque a gente tem medo e a gente enfiou uma ideia errada na cabeça de que se você estiver com Deus, o inimigo não chega perto de você. Se Deus fosse seu Deus mesmo, as trevas não se aproximarão de você. Mas é exatamente o contrário que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que o seu inimigo não vai atacar você, que o seu inimigo não vai atacar sua família, que o seu inimigo não vai atacar sua empresa, seu negócio. A Bíblia não diz que o mal não virá contra você. O que a Bíblia diz é que quando ele vier, você vai ter ferramenta para, em meu nome, expulsar demônios. A verdade é que Deus não disse que os nossos inimigos não virão. Ele disse, quando eles vierem, vocês poderão vencê-lo no meu nome. Mas isso é só para você entender o básico de batalha espiritual, para eu colocar perseverança na conversa. Porque a ideia é que muita coisa que acontece na sua vida, você devia, antes de fazer qualquer coisa, fazer uma oração e usar o nome de Jesus e mandar esse mal embora. Pastor, mas e se eu mandar e não tiver nada? É melhor errar para mais do que para menos. Você tem uma ferramenta poderosíssima na sua mão, que você não tem como comprovar a eficácia dela a maioria das vezes, porque na maioria das vezes os sinais no mundo físico não são suficientes para nos convencer, mas ela é poderosíssima, e você não precisa ver o resultado do mundo físico, você só precisa se posicionar, orar, usar o poder do nome de Jesus e se manter em fé, crendo. Então o ponto que quero te mostrar é que existe um mundo espiritual das trevas e você está em guerra. Entendendo que você está em guerra, o apóstolo Paulo vai explicar essa guerra, e ele fecha a explicação da guerra dizendo isso. Como é que você vence? Com oração. Quando algum agente das trevas estiver operando, você vai fazê-lo cessar, orando, dando voz de comando, clamando a Deus para te socorrer. Mas ele coloca nesse mover de oração contra as trevas que a perseverança é importante. Por que a perseverança é importante? Quando eu estou no meio de uma batalha contra as trevas.
porque a perseverança vai me poupar de abrir mão da fé. Jesus subiu ao monte no capítulo 17 de Mateus. Ele foi ao monte orar e ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Lembram? Jesus tinha 12 apóstolos. Se ele levou 3, ficaram 9. Isso mesmo. Teve gente que pensou 10, mas não era 9. Eu vi alguns de vocês pensando que era 10, não era. Ficou 9, 3 sobem, e Jesus está lá em cima com os 3 orando. Enquanto isso, os 9 estão lá embaixo no monte, esperando Jesus voltar. Um grupo traz um menino endemoniado para os discípulos orarem pelo menino. E havia uma grande multidão, porque, gente, quando Jesus subia para o monte, o povo ia juntando ao pé do monte, esperando ele voltar. E as multidões, você sabe como é que é, gente? Gente adora especular sobre tudo. Tudo, 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 tudo. E aí junta um monte de gente ali ao redor dos 9 discípulos, que estão esperando Jesus descer. E um homem chega perto dos 9 e diz: o menino está espumando, o menino está passando mal. E aí eles perguntam: o que o menino tem? Tem um demônio. E esse demônio joga ele no fogo, na água, onde estiver, está tentando matar ele. E aí os discípulos foram expulsar o demônio. Quando os discípulos vão expulsar o demônio, o pai do menino, controlador, sem jeito, fica em cima, dando voz de comando para os discípulos. Não faz assim não, tem que ser do outro jeito, aperta para cá, puxa para lá. E a multidão começa a chegar perto e imprimir incredulidade no ambiente. E alguns dizem: acho que não vai dar não, acho que vão conseguir. O outro diz: por que não manda chamar Jesus logo para resolver isso? Isso vai deixando os discípulos inseguros e a fé vai se esvaindo completamente. O demônio deu show, os discípulos não conseguem expulsar, e aí, graças a Deus, Jesus desce do monte, e quando Jesus está descendo, o pai do menino, aquele controlador, cara de pau, que estava lá atrapalhando os discípulos, em vez de deixar os meninos fazer o que eles sabiam fazer, ele ficou lá atrapalhando. Quando Jesus aparece, a alguma distância, o pai do menino largou os 9 e largou o menino e saiu correndo para dar a notícia primeiro, porque quem dá a notícia primeiro controla que tipo de notícia vai ser dada. E ele corre para Jesus e chega para Jesus e fala: mestre, então eu trouxe o meu filho para os seus discípulos expulsarem, mas eles não conseguiram. Se você pode, me ajuda. Jesus olhou para ele e fez. Não é uma questão de se eu posso. É uma questão de: você crê? Porque se você não crê, não me venha com churumelas e não bota a culpa nos outros. Crê ou não crê? Jesus aproveita a fala do homem que colocou o rosto no chão e falou: Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, porque eu creio, mas eu também sou um pouco incrédulo. E Jesus chegando, mandou tirar o menino, bota todo mundo para correr daqui, fica só o menino, Pedro, Tiago, João e o pai do menino, e sem se meter. Porque Jesus sabe que quando você vai lidar com o mundo espiritual, seja da luz, seja das trevas, você tem que cuidar da sua fé. Sua fé tem que estar funcionando. Então, põe os incrédulos para longe. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui. Deixa eu te contar. Quando as coisas complicam na sua vida e você precisa de uma intervenção divina, fique longe dos incrédulos. Para de ficar pedindo um monte de opinião, porque um monte de opinião só vai detonar a sua fé. Jesus bota todos os incrédulos para longe, fica só ele, Pedro, Tiago, João e o menino. Eu ia falar o barquinho, mas não estava lá o barquinho.
estavam nas montanhas. E Jesus ora pelo menino, expulsa o demônio, o menino fica bom. E Jesus entrega o menino para o pai. E os discípulos vêm chamar Jesus depois e falam: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? E Jesus diz: por causa da pequenez da sua fé. Jesus está numa batalha espiritual. E eu quero que você entenda que nós vivemos isso no nosso dia a dia. Todo dia a gente lida com questões na vida que possivelmente é intervenção divina. E a gente precisa orar por isso. Mas então, nessa história, a gente percebe uma coisa que conta o ponto. Tudo ao redor dos discípulos que não conseguem expulsar o demônio contribuiu para eles não perseverarem na fé. A fé que Jesus teve quando chegou, botou todo mundo: sai daqui, vai para lá, está resolvido no coração. Essa fé não tinha no coração dos discípulos, porque eles não perseveraram, eles não ficaram firmes, eles não disseram assim: quer saber? Dane-se o mundo, eu vou continuar crendo, e se morrer, vou morrer aqui, agarrado. Quando Jesus chega, os discípulos já estavam na hora da desistência, não tinha perseverança para ficar firme contra o demônio, e por isso o demônio estava fazendo gato e sapato dos discípulos. Sabe, às vezes, quando você percebe que tem alguma coisa das trevas atacando seu casamento, alguma coisa das trevas atacando o seu trabalho, você percebe que a sua equipe de trabalho não se entende, tem alguma coisa ruim dali, e aí você diz: vou orar. Na hora que você toma a postura de orar, um monte de coisa, um monte de ideias, um monte de raciocínios, um monte de filosofias, um monte de emoções passam a operar na contramão disso, te perguntando: tem certeza, tem certeza, tem certeza? Essa é a hora da perseverança. Por isso Paulo, quando fala sobre batalha espiritual e sobre enfrentar as trevas, ele diz que você vai enfrentar as trevas com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança. Não tem vitória se você não colocar uma coisa na sua cabeça: eu não vou desistir, eu vou perseverar. Indo para o capítulo 6 de Efésios, Paulo, nesse capítulo, fala sobre 3 estratégias das trevas para derrubar a gente quando a gente está em guerra com as trevas. Quando as trevas sabem que você vai avançar, vai conquistar, vai ser abençoado, e as trevas querem impedir você de ser abençoado, tem 3 estratégias diferentes das trevas. A primeira estratégia aparece no versículo 11 da Epístola aos Efésios, no capítulo 6. Eu queria pedir que o pessoal do Data Show colocasse para a gente. Vamos ler esse texto juntos? Eu conto até 3 e você lê comigo. 1, 2, 3, vai. Primeiríssima estratégia das trevas: você está no embate, por exemplo, lutando contra as trevas que estão querendo roubar a sua vida financeira, roubar seu casamento, agir na vida de um filho, na vida de um cônjuge, na vida de alguém importante para você, e você está numa batalha de oração e Satanás quer parar você. Primeira estratégia dele: astutas armadilhas do diabo, ou astutas ciladas. O que são ciladas? Ciladas acontecem quando você entra por vontade própria dentro de algo que vai te destruir. Armadilha ou cilada tem a ver com a ratoeira, que para pegar o rato
tem que colocar alguma coisa que o rato gosta na ratoeira. Nos desenhos animados é sempre queijo. Mas o pessoal da roça diz que não é só queijo que bota nas ratoeiras, não. Que tem outras coisas que dá para botar na ratoeira, que o rato também cai. Mas pelo sim, pelo não, vamos botar queijo mesmo na ratoeira. O indivíduo coloca o queijo na ratoeira, coloca a ratoeira lá, finge que não está nem ligando e vai para longe. E o rato pensa, não tem ninguém ali olhando mesmo, vou lá comer na ratoeira. E então a ratoeira desarma e esmaga a cabeça do rato. Ciladas do diabo tem a ver com isso. Às vezes, você está no caminho certo. Você está numa luta. Você resolveu que as trevas não vão destruir sua vida, não vão destruir suas finanças, não vão destruir seu casamento. Você tomou postura e você vai vencer. Está disponível a vencer. Aí as trevas colocam no seu caminho alguma coisa que você gosta. Diga para uma pessoa perto de você assim: a armadilha é sempre com alguma coisa que você gosta. E essa armadilha tem o objetivo de, quando você for nessa direção, você se desviar daquilo que é melhor para você, daquilo que realmente vai salvar a sua vida. E quando você for na direção da armadilha, a armadilha vai desarmar e vai trazer morte para você, para sua casa, para sua família, para os seus bens, para os seus negócios. Porque você, de boa vontade, foi na direção que não era para ir. Aonde é que entra a perseverança quando uma cilada for colocada no seu caminho? Quando você tem algo que você está buscando da parte de Deus, e alguma coisa que você quer muito aparece paralelo, sua alma começa a dar desculpa para desistir de para onde você estava indo e ir na direção que você está querendo ir nova agora, que é o diabo que colocou lá para você. A perseverança é essa postura de decidir que não importa, eu não vou para lá, eu vou para cá. Eu vou fazer o que eu sei que devo fazer, mas eu estou com muita vontade de fazer a outra coisa, mas eu não vou. Aqui, irmãos, tem um vitimismo e um senso de justiça que grita na alma da gente nessa hora, que é a hora em que eu sei o que eu devo fazer para vencer a batalha. E o que eu devo fazer? Não olhar para a porcaria da armadilha que o diabo está colocando. Eu sei que é uma armadilha. Aliás, toca numa pessoa perto de você e fala para ele assim: você sabe que é uma armadilha. Sabe que é uma armadilha. Aí você está lá, indo na direção do que Deus mandou você fazer, que você sabe que é o melhor para a sua vida. Aí aparece uma coisa boa, gostosa, deliciosa. É armadilha, você sabe que é. Não, mas vamos fingir que não é. Porque se eu disser que eu sei que é uma armadilha, então eu não posso ir. Então eu vou fingir que eu não sei para eu poder ir, porque no fundo eu queria ir. Aí você não está perseverando. Gente, a perseverança é simples. Simples, 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 simples. É a gente que complica. E a gente complica porque o coração está cheio de vitimismo. Coitadinho de mim. Tanto que eu queria um queijinho da ratoeira e ninguém me dá. Ou senso de justiça. Não é justo que tenha um queijo na ratoeira jogado, largado, e eu não possa me aproveitar. A Berê, numa hora dessa, diria assim: vai, besta, depois que tiver com a cabeça rachada aí, não vem conversar fiado, não. O fato, gente, é que nós complicamos coisas simples. Simples. Perseverar é só: não desista do caminho.
Mas pastor, você fala não desista do caminho, porque você não sabe como que meu caminho é difícil. E se eu souber como que o seu caminho é difícil, vai mudar o quê? Perseverança vai significar o quê? Agora eu já sei, estudei seu caso, já sei que o seu caminho é difícil. Agora mudou o significado de perseverança? Não. Ainda é esse o caminho. Sabe como os corredores ganham as corridas? Ignorando que o peito está ardendo porque não tem oxigênio suficiente, ignorando que as pernas estão doendo porque a musculatura já cansou, ignorando que o corpo inteiro está molhado de suor, ignorando que não tem mais líquido suficiente, que ele começou a desidratar, ignorando que os batimentos cardíacos já alcançou o máximo possível, ele ignora tudo isso e faz uma coisa só: persevera. Aí ele ganha a corrida. Toca numa pessoa perto de você e fala para ele assim: quer ganhar a corrida? Persevera. Sabe o que acontece com a gente, irmãos? O diabo prepara a armadilha, a gente para na armadilha para dar uma comidinha, perde um tempão, depois a gente perde a corrida e publica no Instagram assim: foi marmelada, fui injustiçado, o juiz roubou, porque colocaram lá uma ratoeira no meu caminho. Se não tivessem colocado uma ratoeira no meu caminho, eu não teria parado. Quem parou foi você. A gente está complicando coisas por causa de emoções nossas que não precisam complicar, elas são simples. Se você não para de correr, você ganha a corrida. É simples. Mas pastor, meu peito está ardendo, porque eu estou correndo faz tempo, e aí não tem oxigênio, está ardendo aqui. O coração está acelerado, as pernas estão doloridas. Toque na pessoa perto de você e fala para ela assim: não pare. A segunda estratégia das trevas para parar a gente, a primeira você lembrou, é a armadilha. Tem uma armadilha, aí você cai nela. A segunda estratégia está no versículo 13. Põe na tela para a gente. Versículo 13. Vamos ler junto? 1, 2, 3, vai. Segunda estratégia das trevas aparece nesse versículo como o dia mau. Você está lá lutando para vencer uma guerra, você está lutando para salvar seu casamento, está lutando para salvar seu filho, está na intercessão para salvar seu marido, sua esposa, está na intercessão para salvar sua empresa, está na intercessão para alguma coisa, você está lá firme buscando, e aí Satanás percebe: eu tenho que parar essa pessoa. E aí ele vai lá, bota uma ratoeira para chamar sua atenção, para você desviar. Você estava indo muito bem para cá, ele bota uma ratoeirinha ali, e aí você olha para a ratoeira, ignora, e vai embora. Aí ele fala assim: tem que ir para a estratégia número 2, porque a número 1 ele passou. Qual é a estratégia número 2? O dia mau. O que é o dia mau que Paulo fala em Efésios 3, 6, 13? O dia mau é um dia que não é de 24 horas, é um período de tempo em que as trevas faz um rastreio de tudo que é coisa ruim que você deixou no passado, junta tudo e cobra de uma vez só no mesmo dia. Então, eu preciso te contar uma coisa. Satanás e a sua corja organizada, eles são os oficiais cobradores das coisas ruins. E Satanás, estrategicamente, ele não cobra as contas que você deixa para trás imediatamente. Por que ele não cobra? Porque ele é esperto. Vamos dizer, por exemplo, que você maldosamente
deu um prejuízo para uma pessoa, roubou, passou a perna, foi desonesto. E aí, as trevas têm direito de fazer essa cobrança. Tem um dinheiro aí que as trevas precisam tirar de você para pagar a sua conta que você roubou outra pessoa. Ele podia, você roubou alguém hoje, ele podia chegar e cobrar a conta amanhã. Mas não, o cara de pau não cobra amanhã. Sabe o que ele faz? Guarda a conta. E ele guarda a conta para quê? Para cobrar num dia especial. Aí, depois daquele roubo, que foi numa situação complicada, precisou fazer, né? A gente entende essas coisas. O diabo que não entende, gente, ele é ruim pra caramba. Ele guarda a conta assim mesmo. E você esquece, porque a cobrança não veio. Aí você pensa, tá tudo bem, a cobrança não veio. Passa 1 ano, 2 anos, e aí, numa determinada situação, você perde a paciência e abre o bocão enorme e fala um monte de nome de demônio, porque estava com raiva, ou sei lá pelo quê. Os demônios deviam escutar os seus chamados e virem tudo de uma vez, mas o que eles fazem? Guarda. Não vou cobrar hoje. Para quê? Para um dia especial. Passam anos. Um dia, Satanás percebe, eu tenho que parar essa pessoa. Deixa eu cobrar a conta. Aí ele pega tudo e despeja na sua vida, num dia só, num momento só. E não é um de cada vez, não é tudo de uma vez só. Todos os 10 mil cobradores batem na porta na mesma hora. Então, pensa assim, não é toque, 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 não. É proque, proque, proque na porta. Porque todos os cobradores batendo. Isso é o que Paulo chama de um dia mau. É um momento em que todas as cobranças vêm juntas. E, em geral, ela vem também num dia em que você já não estava bem. Porque tem coisa que não tem a ver com o diabo, não, gente. Tem coisa que é coisa da vida mesmo. Tem uns tempos que pioram mesmo, que não tem a ver com o mundo espiritual, é natural. TPM, por exemplo, é um dia horrível para as mulheres. E não tem nada a ver com o diabo, é orgânico, é biológico. Mas Satanás vai aproveitar no dia que a mulher já estiver ruim de TPM e com ferritina baixa, desanimada e com raiva. Aí a cobrança vem toda justo naquele dia. Porque ele guarda para um dia especial. Toca em alguém perto de você e fala para a pessoa assim, persevera. Como que a perseverança vai me ajudar a vencer o dia mau? Deixa eu te contar uma coisa maravilhosa sobre o dia mau. Satanás não é o Deus de todos os mundos. Ele só é o Deus deste século. Acima dele tem leis que ele tem que obedecer. E uma das leis que ele tem que obedecer é que o dia mau tem que ter uma hora X para acabar. Sabe o que é bom do dia mau? Ele tem hora para acabar. Sabe como é que a gente vence o dia mau? Quando ele começa, a gente agarra com Deus e fala assim, vão comigo. E não abre mão, e fica lá, e deixa o tal do dia mau passar. E tá ruim, tá difícil, tá apertado, tá doendo, tá gritante, acabou o dinheiro, o meu melhor amigo me traiu, o meu carro furou o pneu, quebrou a geladeira, deu problema no ar-condicionado e era verão, e o negócio tá dando ruim, e eu tô com Deus, não largo. Se você largar de Deus antes que o dia mau acabe, o dia mau acaba com você. No dia mau, você segura a onda e fica firme. Sabe a história de Jó? Jó estava vivendo um dia mau. Sabe como é que Jó venceu o dia mau? Jó venceu o dia mau falando assim, mesmo que Deus me matar, eu continuo confiando nele. Como é que a gente vence o dia mau? Perseverança. Mas aí tem uma terceira estratégia. E aí, com essa terceira estratégia, eu já vou terminar.
esse A não foi muito sincero. Berê, o que você achou do A deles? A Berê fez assim, ó, pro A de vocês. Então, eu vou dar uma segunda chance. Já vou terminar. A terceira estratégia de Satanás está no versículo 16 e você vai ler comigo. Versículo 16, eu conto até 3 e você lê comigo. 1, 2, 3, vai. A terceira estratégia é usada assim. O indivíduo está num caminho, numa conquista. Satanás colocou ali no caminho dele a armadilha e ele nem olhou para o lado dela, continuou na corrida, firme. Aí Satanás mandou o dia mau e registra, ele só cobra se tiver o que cobrar. Ele não cobra se não tiver o que cobrar. Não é permitido. Mas aí ele mandou as cobranças e a pessoa continuou firme em Deus. Eu não largo, eu não deixo, eu vou continuar firme. Eu vou chegar no final. Eu não vou abandonar a minha fé. Perseverança está operando. E aí Satanás diz, esse menino vai chegar lá. Nós precisamos pegar ele com uma terceira estratégia. A terceira estratégia é essa estratégia que aparece no versículo 16, que são os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados do maligno, inflamados tem a ver com fogo. É uma figura de linguagem baseada numa tática de guerra dos tempos antigos, de colocar fogo na ponta da flecha e jogar a flecha com fogo, de tal forma que onde a flecha bater, começa o incêndio. Mas essa tática de flechas incendiárias que aparece no texto, ela não tem o objetivo de botar fogo em alguma coisa. Ela tem o objetivo de incendiar as emoções de alguém. A ideia pode ser entendida quando você imagina a seguinte cena. Um império estava cercando uma cidade capital de um pequeno reino para tomá-lo. E aí eles sitiam a cidade e ficam ali alguns dias, fazendo pressão, atacando a moral dos soldados que estão sobre o muro. Atacando a moral é desanimando eles, dizendo que não vai adiantar, não sei por que vocês não se entregam logo, se rende logo, vocês vão morrer tudo. Ele fica ali atacando a moral para fazer o indivíduo desistir. E aí, uma noite, depois de muitos dias ali fazendo pressão psicológica, no meio da noite, vários soldados cercam a cidade e jogam flechas com fogo na ponta de todos os lados. Começa a queimar um lugar aqui, queimar outro lugar ali, começa um incêndio ali, começa outro incêndio lá. E aí as pessoas dentro da cidade começam a ficar desesperadas. No meio do desespero, alguém, na tentativa de fugir da cidade, vai dizer para o inimigo, na fuga dele, qual é o melhor lugar para entrar. Porque se dá para sair, então dá para entrar. É só botar fogo e vigiar por onde alguém foge. Quando alguém fugir, achamos o caminho para entrar. E aí, invade, toma a cidade e bota fogo nela. A ideia dessa figura de linguagem é que quando Satanás fez a armadilha e você não caiu, mandou o dia mau e você continuou firme, só sobra para ele um jeito. Criar pequenos incêndios ao seu redor para você mesmo abrir a porta. E quando é que a gente abre a porta? A gente abre a porta quando a gente diz, eu confio em Deus, e aí alguma coisa deu errado, a gente olha para aquela coisa que deu errado e fala, acho que eu não confio mais não, porque uma coisa deu errado. Cada uma dessas coisas é uma flecha incendiária. Eu queria que fosse desse jeito, mas não foi. Uma flecha incendiária. Eu queria que fulano tivesse reagido dessa forma. Ele reagiu de outra flecha incendiária. Eu queria ter ouvido essa resposta, ouvir aquela, outra flecha incendiária. As flechas incendiárias é Satanás
colocando ansiedade, preocupação, necessidade de controle, medo no seu coração para fazer você reagir. Sabe quando é que você reage e abre a porta? Naquela hora que você fala assim: ô Deus, é o seguinte, eu vou te dar uma semana para você resolver. Se você não resolver, aí é comigo. Aí eu vou resolver do meu jeito. Nessa hora, você abriu a porta e os demônios vão entrar, porque você tirou Deus da situação e você disse para Deus que você vai fazer do seu jeito. O que, gente, na verdade é ridículo. A gente não está falando de qualquer divindade. Nós estamos falando de Zeus. Não estamos falando de Horus. A gente está falando de Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus criador de todos os mundos. Ele falou e os mundos vieram a existir. Estamos falando de uma divindade incomparável, conhecido nas outras mitologias como Deus dos deuses. Deus acima de todas as divindades, que no Novo Testamento, Paulo nos conta que eles não são deuses coisa nenhuma. Que na verdade eram demônios disfarçados de divindade para enganar o mundo. Mas o fato é que o nosso Deus é grande demais. Se Ele é realmente tão grande assim, por que você acredita mesmo que se Ele não fez do seu jeito, que você vai tomar da mão dEle e vai resolver e vai ficar melhor? Sabe o que Satanás quer? Satanás quer que você tire seu problema da mão de Deus e fique com ele para você, porque quando você ficar, você pode ser derrotado e Yahvé não. Toda a estratégia do inferno tem um objetivo: convencer você de que Deus não vai fazer, Deus não vai te socorrer, Deus não vai te ajudar, Deus não vai intervir, e quem tem que fazer é você. Faz você. Aí quando você vai fazer, pronto, está sozinho na batalha, ele te pega, te derruba. Como que a perseverança ajuda a gente a vencer quando as flechas incendiárias vêm? Paulo diz que a solução para vencer as flechas incendiárias é levantar o escudo da fé cada vez que uma nova fogueira vem no ar. Paulo diz assim: lá vem a flecha incendiária. Em vez de eu fugir da flecha, para ela não me atingir, eu pego o meu escudo e corro para a flecha. E deixo ela se chocar na minha fé. Eu me arrisco, confiando que Deus está comigo. Vamos ver o que vai dar. Deixa a flecha bater. Deixa a promessa que o diabo fez acontecer. E eu estou com Deus. Vamos ver no que vai dar isso. Sabe o que Paulo diz? Quando a flecha incendiária choca com o meu escudo, ela apaga. E daí nada. O que é o meu escudo? A fé. Sabe, quando você toma postura que vai buscar algo de Deus, as trevas vão tentar te assustar, buscando um jeito de dizer para você: desiste disso. Não luta por isso mais não. Porque ele faz tanta questão de você não lutar mais por isso, de você desistir. Porque se você desistir, Deus não vai intervir, porque Deus respeita a sua desistência. E eles vão aproveitar, as trevas vão aproveitar a sua desistência, vão cair para dentro e destruir muito mais. Quando a gente toma a postura de perseverar, quando a gente diz: ou eu vou ganhar essa guerra, ou eu vou morrer tentando, o inimigo não tem artimanha, não tem jeito de ganhar de mim. E o resultado é: eu vou vencer. Mas para eu vencer, precisa perseverar. Quando a Bíblia fala de batalhas espirituais, todas as vezes, a vitória é sempre ganha, porque o povo perseverou em confiar em Deus.
E quem perdeu a batalha? Quem desistiu de confiar. Por isso, o Senhor Jesus, falando da maior batalha de todos os tempos, uma batalha espiritual épica que vai acontecer num período que Daniel e Apocalipse colocam como grande tribulação. A maior batalha espiritual de todos os tempos. Jesus falando dela, em Mateus 24, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas eu quero fechar. Eu queria chamar o louvor, me ajuda, louvor. Eu quero fechar ajudando você a entender que salvar não é só te salvar do inferno e te levar para o céu. Salvar é salvar em todas as áreas. Você está precisando de salvação no quê? Está precisando de salvação na sua saúde? Está precisando de salvação no seu casamento? Está precisando de salvação na empresa? Está precisando de salvação das dívidas? Tem gente precisando ser salvo das dívidas. Está precisando de salvação de um pecado que está te escravizando? Está escravizado por alguma coisa, quer ser livre, está buscando isso? Você está precisando de salvação onde? Não importa onde você está precisando de salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, quando você parte na direção de buscar, Satanás parte na direção de parar você. Mas sabe qual é o segredo? Por que a perseverança é tão importante? O segredo é que a única pessoa, guarda isso porque isso é muito importante, a única pessoa capaz de parar você, depois que você se tornou propriedade de Deus, depois que Deus entrou na sua vida, depois que você aceitou Jesus, depois que você entrou numa batalha com o Yahvé junto, a única pessoa capaz de parar você é você. Sabe por quê? Porque você está correndo para vencer a corrida. Aí um demônio grandão, maior que você vem, e Yahvé fala assim: Miguel, corre lá. Você nem vê o demônio tombando pelos cantos. E você continua. E um outro mais poderoso vem, cai também. E você vai andando e você nem percebe que os males vão caindo ao seu redor. Os demônios, irmãos, sabem disso. Eles sabem que eles não podem te deter assim. Eles não podem te deter na força do braço. Eles não podem te parar porque o seu Deus é maior. Esse é o segredo de Davi. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele não estava olhando para Golias, ele estava olhando para Yahvé, o Deus dele. Por isso Golias ficou piquititico, porque o Deus dele era maior. Diferente de Saul, que quando olhou para o gigante, viu que gigantão, porque ele não estava olhando para Yahvé. Saul achava que Deus tinha desistido dele, e na cabeça dele, ele estava sozinho, e para ele derrotar o gigante não ia dar certo, mas para Davi estava tranquilo. Então nada pode te parar, nada pode vencer você, exceto você. Aqui é que os demônios usam as ferramentas deles, porque todo o trabalho das trevas contra você tem a ver com convencer você, a você sabotar você, você destruir você, você fazer escolhas que acabam com a sua vida, você ir por caminhos que te destroem, mas é sempre você. Onde é que eles entram? Eles entram com as artimanhas para te convencer. E como é que você vence as artimanhas? Perseverança. Você persevera, você levanta a cabeça, fecha a cara e cai para dentro e diz: quer saber?
eu não vou parar. Se quiserem, vão ter que me parar. E para me parar, Deus vai ter que deixar. E se Deus deixar, é porque Ele quer. E se Ele quiser, eu também quero. Fique de pé. Uma cena que eu li no livro Este Mundo Tenebroso 2 e que eu vou te contar do meu jeito. Eu não vou conseguir reproduzir a cena exatamente como ela está lá. Então talvez eu conte um conto e aumente um ponto, que é normal, faz parte. No livro Este Mundo Tenebroso, a personagem principal, que passa o livro todo sendo perseguida por demônios, porque os demônios tinham um plano para a vida dela. Ela devia se tornar uma feiticeira. E ela está fugindo, porque ela meio que desistiu daquela vida, mas ela ainda pertencia a eles. Então ainda tinha jeito de treinar. E os anjos, aproveitando que ela tinha desistido, estava trabalhando para levar elas na direção do Cordeiro. Num dado momento, a personagem se converteu. Aceitou a Jesus como Salvador. E quando ela aceitou a Jesus, o principado que controlava a vida dela foi falar para o superior dele: Sally Roy se converteu. Ela agora pertence ao Cordeiro. Então ela não serve mais para nós. E aí o chefe dele falou: desiste. E ele disse: não, meu senhor, eu vou matar Sally Roy. E o chefe dele disse: você não pode matar Sally Roy. Ela pertence ao Cordeiro. Você sabe, é parte da regra. Quem é do Cordeiro não pode ser tocado. Ele tem dono. O Cordeiro vai lutar por ela. Ele disse: eu sei que eu não posso matá-la. Você sabe que ela não pode, que eu não posso matá-la. Mas ela não sabe. E como ela não sabe, eu vou atormentar a cabeça dela e eu vou fazer ela se matar. E eu vou contar para todo mundo que fui eu que matei Sally Roy. No final da história, deixa eu pensar se eu posso te dar um spoiler. Vai que eu desanimo você de ler o livro. Mas no final da história, o demônio não consegue matar Sally Roy. Até porque ela é a personagem principal, você já sabia que não ia conseguir matá-la. Ele não consegue matá-la porque num dado momento, no meio do ataque, Sally Roy se lembra que ela pertence ao Cordeiro. E ela decide permanecer confiando. Deus está desafiando você a uma ação simples, pequena, fácil de definir, fácil de lembrar, que vai te dar vitória em todas as suas batalhas. Não importa se o diabo vai te tentar, te oferecendo algo para te desviar do caminho. Não importa se ele vai trazer a cobrança do dia mau para a sua vida. Não importa se ele vai lançar flechas incendiárias. Não importa. Tem uma ação simples que te dá vitória todas as vezes. Quando você se posiciona e diz: eu não vou parar, eu não vou desistir. Se você não desistir, o diabo vai ter que desistir. Se você continuar lutando, sua vitória chega. Sua vitória só não chega. A resposta de Deus só não chega se você desistir. O inferno sabe que só você pode derrotar você. Ele sabe. Então ele vai apertar todos os botões possíveis para fazer você
desistir da fé, desistir de crer, desistir de se manter firme. Vitória na batalha espiritual passa por perseverança. Por isso, Paulo fecha o assunto batalha espiritual dizendo: vigiando para conseguir perseverar. Porque perseverar, irmãos, não tem a ver com como você se sente. Perseverar não tem a ver com como você entende. Perseverar tem a ver com a vigilância para não desistir. Eu vou me vigiar e eu não vou desistir. Eu vou me vigiar, eu não vou desistir. Às vezes, quando a gente precisa perseverar em alguma coisa, a gente não dá conta de se vigiar sozinho. Então, às vezes, a gente tem que chamar alguém da nossa confiança para vigiar com a gente. Sabe quando você quer caminhar todos os dias às 6 horas da manhã e você caminhou o primeiro dia, no segundo dia você não conseguiu, não deu conta? Se você arranja um amigo, 2 amigos, 3 amigos e fala assim: 6 horas da manhã, passa na minha casa. Você não desiste nunca mais, porque um dá força para o outro e um deixa claro para o outro: eu não quero desistir. Você me ajuda a não desistir. Mas não começa no outro, começa em mim, na minha decisão. Eu não vou desistir. Você vence a batalha espiritual em todos os níveis, dizendo: eu não vou desistir, eu vou perseverar. Eu quero orar com você pelas suas guerras. Está vivendo algumas guerras, algumas batalhas. A coisa complicou aonde? Percebeu que tem intervenção das trevas? Sabe, talvez você faz tudo o que sabe fazer e o negócio não anda, o relacionamento não funciona, a comunicação não anda. Você tenta, mas não acontece. Meu irmão, minha irmã, é muito possível que tenha demônios demandando direitos aí. É muito possível que tenha demônios guerreando aí. Não dá para você ler Bíblia com seriedade e não acreditar nos demônios. Eles foram denunciados pela Bíblia inteira. Então, se você acredita na Bíblia, acredita que pode ser. Não dá para saber se é, mas pode ser que na sua dificuldade você esteja sendo alvo de ataques das trevas. E aí o apóstolo Paulo diz: orem com toda oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança. Não desista, fique firme até a batalha ser vencida. Eu queria que você colocasse diante de Deus aquela área da sua vida que você sente que está em guerra. Isso vale para você que está aqui no presencial, vale para você que está no online. Nós vamos orar juntos em unidade e vamos ordenar que essa obra das trevas cesse. Essa área aí que você está imaginando que tem um ataque das trevas aí, coloca ela diante de Deus. E se você quiser sair do seu lugar e vir diante do altar para mandar uma mensagem para o mundo espiritual dizendo: eu fui diante de Deus levar a minha guerra, você pode fazer. Mas você também pode dizer isso para Deus aí onde você está. Não sabe o que está ocorrendo. Buscar tua face é preciso. Nós vamos orar juntos e vamos fazer cessar essa batalha como igreja. Essa batalha que você está trazendo diante dele. É nessa hora que a gente precisa lutar. Se você não vem para frente, você pode orar aí onde você está. Começa a orar e coloca isso diante de Deus. Agora é o momento de subir.
sua guerra diante dele. Coloca a sua batalha diante dele. Que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Entrega a sua Deus. guerra a ele. Entrega a sua batalha a ele. Deus está entrando na batalha por você. Tem anjos sendo designados para fazerem intervenções. Tem anjos sendo designados para fazerem intervenções. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo. Eu quero pedir para os pastores e para os líderes da primeira geração imporem as mãos sobre essas pessoas e orarem por elas. Quando a fúria dos Pastores e líderes da primeira geração, ponham as mãos sobre essas pessoas e orem por elas. Toquem nelas, orem por elas. É nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar. Entrega a sua guerra a Ele. A face de Deus. Entrega a sua guerra a Ele. Mira no alvo das portas do inferno e arremeter com fúria e fé contra elas. Completamente ungido e revestido de poder, equipado com as armas de guerra. Mira no alvo das portas do inferno e arremeter com fúria e fé contra elas. Completamente ungido e revestido de poder, equipado com as armas de guerra. Não parar de orar, não parar de adorar, não parar de profetizar, não parar de interceder, não parar de vigiar, não parar de lutar, não parar de sonhar, não parar, não desistir do chamado, não parar de orar, não parar de adorar, não parar de profetizar, não parar de interceder, não parar de vigiar, não parar de lutar, não parar de sonhar, não parar, não desistir do chamado. Eu quero que vocês que estão aqui na frente, ajoelhados, fiquem de pé. E vocês que estão sentados, fiquem de pé. E claro que se você está com uma criança no colo, não precisa ficar de pé. Fica de pé. Levante a sua mão direita, com o dedo apontado, com posição de autoridade.
Pensa aí, nessa área que você está em guerra. Pensa nessa área da sua vida em que você sente que está sendo atacado. Se posiciona, porque batalhas são vencidas com perseverança, com firmeza, partindo para cima. Aponta o seu dedo indicador numa direção e diga assim: fora da minha vida. Em nome de Jesus, fora da minha vida. Vá pro inferno e cesse. Em nome de Jesus, cesse agora toda a ação das trevas contra mim e contra os meus e contra o que é meu. Em nome de Jesus, diga: está feito, está feito. Aplauda forte a Ele. Mira no alvo das portas do inferno e arremeter com fúria e fé contra elas, completamente ungido e revestido de poder, equipado com as armas de guerra. Mira no alvo das portas do inferno e arremeter com fúria e fé contra elas, completamente ungido e revestido de poder, equipado com as armas de guerra. Não para de orar, não para de adorar, não para de profetizar, não para de interceder, não para de vigiar, não para de lutar, não para de sonhar, não para, não desistir do chamado. Eu quero abençoar você. Você que está aqui na frente, não saia, fique aqui. Eu vou te liberar e você já vai daqui para casa. Eu quero te abençoar para você ir para casa. Eu te abençoo. Você que está online, recebe isso também. Eu te abençoo em nome de Jesus. Não é no meu nome, é no nome de Jesus que eu te abençoo com prosperidade, saúde, riqueza, alegria, contentamento, relacionamentos saudáveis. Eu te abençoo para que tudo que você colocar as mãos seja bem sucedido em nome de Jesus. Mira no alvo das portas